O telefone começou a tocar às 3 da manhã. Rebeca havia adormecido apenas 1 hora antes, após uma longa e preocupante jornada. A mulher levantou-se sobressaltada, com o coração batendo forte. Ao olhar para o outro lado da cama, sentiu um mau pressentimento. Jairo ainda não havia chegado em casa. Seu marido a havia chamado antes da meia-noite do escritório e, desde então, não havia tido notícias dele. Embora em outras ocasiões tivesse acontecido algo semelhante e Rebeca soubesse que poderia ter surgido algum problema no trabalho que Jairo precisasse resolver, ela não costumava dormir tranquila se não soubesse que ele estava seguro ao seu lado. Desta vez, o cansaço a vencera brevemente, mas o estridente som do telefone no meio da noite a despertou bruscamente. Ao ver a hora, Rebeca se alarmou. Com mãos trêmulas, pegou o telefone e o levou ao ouvido. Seu coração começou a bater ainda mais rápido. Sentia uma mistura de medo e ansiedade que a consumia por completo. Naquele momento, cada segundo se tornava interminável. Antes que a pessoa do outro lado da linha falasse, Rebeca já intuía que o que ia ouvir mudaria sua vida para sempre. As palavras que lhe disseram não só a deixaram sem fôlego, como também transformaram sua percepção do mundo num instante. Senhora Ângeles, a mulher a chamou pelo seu sobrenome de casada. Lamento informar que encontramos o carro do seu marido no quilômetro 189 da rodovia principal. Infelizmente, o senhor Jairo Ângeles estava ao volante quando um caminhão se desviou e o atingiu. Precisamos que a senhora se apresente no centro médico de urgência o mais rápido possível, pois precisamos da sua permissão para proceder com as intervenções que seu marido requer. Além disso, acabamos de confirmar que o seguro do seu marido está inativo há muito tempo. O corpo de Rebeca ficou paralisado, imerso num estado de negação absoluta. A notícia era demasiado avassaladora para processar de imediato. As palavras ressoavam em sua mente como um eco distante e irreal. Não foi até que a mulher ao telefone começou a repetir seu nome várias vezes que Rebeca finalmente conseguiu sair do seu estado de atordoamento. Seu rosto ficou pálido como cera, e sentiu que o chão se desvanecia sob seus pés, ameaçando fazê-la cair. No entanto, uma voz interior a instou a reagir e tomar uma atitude. Precisava se apressar, precisava chegar ao hospital. A força dessa urgência a fez reagir a tempo de evitar desmaiar. Desde aquele momento, Rebeca agiu de forma automática. Dirigiu-se ao quarto onde seus filhos dormiam e os levantou imediatamente. Não tinha ninguém com quem deixá-los, então precisava levá-los consigo ao hospital. Seus movimentos eram rápidos e mecânicos, enquanto tentava manter a calma para não assustar as crianças. Rebeca não tinha um sistema de apoio naquele país. A família do seu marido lhes havia dado as costas no dia em que Jairo decidiu cancelar seu casamento com uma mulher influente. Esse era um compromisso arranjado que prometia grandes benefícios para ambas as famílias. No entanto, um mês antes da cerimônia, Jairo conheceu Rebeca durante uma viagem de negócios. Desde então, tornaram-se inseparáveis. O homem voltou para casa uma semana depois, convencido de que não podia imaginar uma vida sem a jovem alegre que o havia cativado com seus grandes olhos castanhos e sua alegria contagiante. A decisão de Jairo de seguir seu coração em vez de cumprir as expectativas familiares teve consequências significativas. A família de Jairo, enfurecida pela ruptura do compromisso, cortou toda a comunicação com ele. Rebeca e Jairo, no entanto, construíram sua vida juntos, afastados do apoio familiar que em outros tempos poderiam ter recebido. Agora, em meio à emergência, Rebeca sentia o peso dessa solidão mais do que nunca. Jairo acabou com o acordo que as duas famílias haviam pactuado, um ato que sua prometida agradeceu naquele momento. Ela, assim como ele, não desejava aquele casamento arranjado, mas nunca havia considerado a possibilidade de que não se realizasse.
O cancelamento do compromisso lhe proporcionou uma liberdade inesperada para fazer seus próprios planos baseados em suas decisões, assim como Jairo fez pouco tempo depois. Ambos se despediram amigavelmente, reconhecendo que haviam sido vítimas das expectativas familiares mais do que de seus próprios desejos. Não demorou muito para que Jairo anunciasse sua intenção de se casar com Rebeca. Ele a apresentou aos seus pais com a esperança de que a aceitassem, mas suas expectativas foram rapidamente frustradas. Ao ver Rebeca, seus pais franziram a testa e não esconderam seu desgosto. Para eles, Jairo estava cometendo uma loucura ao querer se casar com uma estrangeira sem recursos. Consideravam que tal decisão era sinal de que Jairo havia perdido o juízo. No entanto, Jairo estava disposto a enfrentar todos por causa do amor que sentia por Rebeca. O homem demonstrou com ações que o material era o que menos lhe importava. Apesar da desaprovação e da rejeição da sua família, Jairo manteve-se firme. Com Rebeca ao seu lado, encontrou uma estabilidade emocional e um amor genuíno que nunca havia experimentado em seu ambiente materialista. O homem abandonou o mundo que conhecia por ela, renunciando ao seu conforto e segurança para estar com a mulher que amava. Desde o primeiro momento em que seus olhares se encontraram, Jairo comprometeu-se a fazê-la feliz, demonstrando seu amor através de cada gesto e ação. Rebeca, por sua vez, sentia que vivia num sonho. Depois de se casarem, desfrutaram de muitos anos de felicidade, uma alegria que se completou com a chegada de seus filhos. No entanto, seu mundo perfeito desmoronou no dia 10 de fevereiro, quando, às 3 da madrugada, teve que se dirigir apressadamente a um centro médico para estar ao lado do homem da sua vida, que lutava para sobreviver. Ao chegar à sala onde Jairo estava, Rebeca começou a gritar ao vê-lo num estado tão crítico. Uma enfermeira havia se oferecido para cuidar de seus filhos por alguns minutos, um gesto que se revelou uma bênção, pois a cena desestabilizou por completo. Não podia acreditar que ainda não tivessem atendido seu marido, que se encontrava numa condição terrível. Desesperada, aproximou-se do rosto dele e viu que Jairo tinha os olhos abertos. Ele havia despertado há pouco tempo, e a primeira pessoa por quem perguntou foi sua esposa. Este homem não fazia outra coisa senão amá-la, e ela ele, por isso naquele momento, Rebeca se sentiu capaz de qualquer coisa para que ele ficasse ao seu lado. A cena era dilacerante. Jairo, conectado a máquinas, lutava para se manter consciente, enquanto Rebeca segurava sua mão, tentando transmitir-lhe toda a força e amor que sentia. A sala estava impregnada de uma mistura de desespero e esperança. Com lágrimas nos olhos, Rebeca inclinou-se para Jairo e sussurrou palavras de encorajamento, prometendo-lhe que faria todo o possível para que ele recebesse o atendimento necessário. A conexão entre eles, naquele momento, era mais forte do que nunca. A mulher começou a chamar o pessoal médico, exigindo uma explicação. Jairo precisava de atendimento imediato, mas em vez disso, o tinham num canto da sala, esperando, o quê? Seu desespero crescia a cada segundo sem resposta. Finalmente, uma enfermeira se aproximou e, com voz neutra, tentou tranquilizá-la. Explicou-lhe que não podiam proceder porque Jairo não tinha seguro médico. Essas palavras não faziam sentido para Rebeca, já que sabia que Jairo era muito responsável com sua saúde e nunca deixaria algo tão importante sem resolver. Isso é impossível! Exclamou Rebeca, secando as lágrimas com o dorso da mão. Somos clientes de uma das companhias de seguros mais importantes do país, pagamos por isso há anos. Devem revisar o sistema imediatamente. Vocês sabem quem é meu marido? Perguntou exaltada, sentindo que sua paciência se esgotava. Rebeca estava prestes a ir pessoalmente verificar que estavam cometendo um erro. A enfermeira, visivelmente incomodada, tentou lhe dar uma explicação mais detalhada. Mas Rebeca, com o coração acelerado e a mente nublada pela preocupação,
mal conseguia ouvi-la. A indignação e o medo a impulsionavam a agir. Estava decidida a lutar com todas as suas forças para que Jairo recebesse a atenção que precisava. Sentia uma mistura de impotência e fúria ao ver seu marido naquele estado, sabendo que burocracias sem sentido estavam atrasando seu tratamento. Com determinação, Rebeca dirigiu-se à recepção do hospital. Cada passo que dava era firme, impulsionado pela desesperação e pelo amor que sentia por Jairo. Chegou ao balcão e exigiu falar com o administrador do hospital. Precisava resolver aquela situação imediatamente. A enfermeira assentiu com a cabeça e rapidamente lhe mostrou um relatório gerado quando Jairo foi internado. No documento, indicava-se que seu marido não havia pago a mensalidade do seguro havia quase um ano, portanto, naquele momento crucial, ele não tinha cobertura de seguro de vida. Precisamos de sua assinatura para confirmar que você assumirá todos os custos relacionados com a recuperação do seu marido. Sem esse consentimento, não podemos proceder, explicou a enfermeira com firmeza, mostrando os documentos que Rebeca devia assinar. Rebeca achava difícil acreditar que naquele país não atendessem uma pessoa em estado crítico sem assegurar-se primeiro de que pagariam pelos serviços médicos. Em outros lugares, a saúde do paciente era a prioridade absoluta, mas ali parecia que o dinheiro tinha mais peso que a própria vida. Desesperada, Rebeca pegou a caneta que a enfermeira segurava e, sem parar para pensar nos custos que assumia, pôs sua assinatura nas linhas pontilhadas. Suas mãos tremiam de indignação enquanto completava a assinatura. Depois, olhando diretamente nos olhos da enfermeira, perguntou: agora poderão salvar a vida do meu marido? Ou precisam de mais alguma coisa para fazerem seu trabalho? O olhar de Rebeca mostrava uma combinação de raiva e determinação. Estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo para assegurar que Jairo recebesse a atenção médica urgente que tanto precisava. Rebeca sabia perfeitamente que a enfermeira não era culpada pelo deficiente sistema de saúde do país, mas, no meio da sua desesperação, as pessoas podem dizer coisas que não refletem seu verdadeiro sentir. Com lágrimas nos olhos, seguiu com o olhar o seu marido enquanto o levavam para uma sala de operações, sem desviar a vista até que ele desapareceu no fim do corredor, rezando para voltar a vê-lo com vida. A partir daquele momento, a vida de Rebeca começou a deteriorar-se. Alternava entre o hospital e as responsabilidades com os filhos. A preocupação a mantinha acordada quase todas as noites, depois das múltiplas operações de Jairo, ele ainda não despertava, e Rebeca sentia que não poderia suportar tudo sozinha. Com 3 filhos para alimentar, a situação tornava-se cada vez mais avassaladora. Poucos dias depois que Jairo saiu da cirurgia, Rebeca teve que ir ao banco retirar dinheiro necessário para cobrir as despesas médicas acumuladas até aquele momento. No entanto, a realidade foi um duro golpe para ela. Ao ver com seus próprios olhos o saldo na conta, percebeu que o dinheiro que lhes restava mal seria suficiente para cobrir as despesas básicas da família. O desespero somou-se à sua angústia, enfrentando a dura realidade de que, além da saúde de Jairo, agora devia preocupar-se com como manter sua família economicamente. A mulher voltou para casa angustiada e chorosa, após tentar em vão conseguir ajuda econômica ligando para a mãe de Jairo. O hospital os havia advertido que, se não saldassem as dívidas acumuladas, teriam que transferir Jairo para outro lugar com custos ainda mais elevados. Rebeca foi obrigada a contatar sua sogra, a quem não via há anos. Com o coração apertado, discou o número e a mãe de Jairo respondeu com frieza e desinteresse quando Rebeca explicou quem era e por que estava ligando. A mulher foi dura e desdenhosa ao conhecer a situação crítica de seu filho. Você acha que sou ingênua? Respondeu com brusquidão. Jairo tem dinheiro suficiente para cobrir tudo isso e mais. Só quer me tirar dinheiro, mas não vai conseguir. Conheço bem pessoas como você e não vou te dar um centavo.
As palavras de sua sogra foram um duro golpe para Rebeca. Sentiu-se incrédula e desesperada ao tentar explicar a urgência da situação. Mas a resposta fria e desdenhosa a deixou sem palavras, enfrentando a dolorosa realidade de não contar com o apoio da família de Jairo neste momento crítico. Rebeca ficou atônita, incapaz de responder às palavras de sua sogra, que desligou a ligação quase imediatamente. Naquele momento, sentiu-se completamente sozinha e soube que tinha que agir rapidamente para poder seguir em frente. Nesse mesmo dia, visitou todos os bancos em busca de um crédito, mas nenhum estava disposto a ajudá-la. Parecia que Jairo também tinha grandes dívidas com todas as instituições financeiras. A situação era surreal, mas Rebeca não queria julgar Jairo naquele momento. Sabia que seu marido devia ter razões muito poderosas para não ter revelado que estavam em bancarrota. Sempre havia sido uma pessoa responsável em todos os aspectos da sua vida, e confiava que ele também teria um plano para sair dessa crise. Infelizmente, Rebeca não possuía a mesma destreza para resolver problemas que seu marido, que era excepcional em encontrar soluções. Ela se sentia submersa no mar de dificuldades e não conseguia encontrar uma saída. Parecia que todos lhe haviam dado as costas, o mundo inteiro parecia estar contra ela. Apesar de ter todos os documentos em ordem, ninguém queria lhe dar a oportunidade de conseguir um trabalho que pudesse gerar renda para sua família. Mesmo depois de percorrer toda a cidade em busca de emprego, Rebeca foi rejeitada repetidas vezes, simplesmente por ser estrangeira. Ao final de um exaustivo dia de busca de emprego, quando Rebeca estava prestes a chegar em casa, sentiu de repente uma vertigem avassaladora que a fez cambalear. Tudo ao seu redor começou a girar e, ao tentar avançar em direção à sua casa, perdeu o equilíbrio e caiu no chão sob o olhar preocupado de alguns vizinhos que se aproximaram rapidamente dela. Um homem bondoso do bairro, que conhecia bem a difícil situação pela qual passava a família, pois havia visto Rebeca caminhar sozinha com seus filhos em direção ao hospital durante meses, aproximou-se para ajudá-la. Compadecendo-se de sua situação, ofereceu-se para levá-la imediatamente a um hospital para que recebesse atendimento médico. Sabia que aqueles desmaios repentinos não podiam ser ignorados e que poderiam indicar algo grave. Rebeca experimentava uma profunda vergonha ao perceber que as pessoas ao seu redor haviam notado o quão mal ela se encontrava. Apesar disso, aceitou a ajuda do homem do bairro, consciente de que precisava recuperar sua saúde para poder cuidar adequadamente de seus filhos e de seu marido nesses momentos tão difíceis. Sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros e estava decidida a superar qualquer obstáculo que se apresentasse. Quando finalmente o médico a examinou, também indicou que realizasse um teste de gravidez. Isso desconcertou Rebeca, que considerou ilógico o pedido dado que havia passado muito tempo desde que esteve com seu marido. Além disso, se estivesse grávida, teria experimentado sintomas antes. Não se preocupe, senhora. É só uma medida de rotina. Devemos descartar essa possibilidade antes de proceder com outros exames mais relevantes, explicou o médico com calma, tentando tranquilizá-la. No entanto, Rebeca não conseguiu se acalmar. Meses sentindo-se nervosa e ansiosa, sobretudo pelas crescentes contas médicas que precisavam pagar. A pressão da situação a avassalava. Enquanto esperava os resultados dos exames, refugiava-se nas suas lembranças dos momentos felizes que havia compartilhado com Jairo, buscando força e consolo nessas recordações. Logo, a porta do consultório se abriu com um convite cordial do médico para que Rebeca entrasse. Cada segundo parecia estender-se em câmera lenta enquanto lhe mostravam os resultados dos exames. Ao lê-los, uma sensação de frio percorreu seu corpo. Eram positivos, indicando que estava grávida. Doutor, isso não pode ser possível. Meu marido está no hospital há 3 meses. Se eu estivesse grávida, já saberia, respondeu Rebeca com incredulidade e negação.
O médico, consciente do estado emocional de sua paciente, decidiu que era necessário que ela visse por si mesma a verdade. Propôs realizar uma ultrassonografia, onde Rebeca pôde ouvir os batimentos cardíacos de seu filho por nascer. A realidade começava a se estabelecer, embora ela ainda tivesse dificuldade em aceitá-la. Incrédula, Rebeca olhava para a ultrassonografia que segurava nas mãos enquanto as lágrimas rolavam por suas bochechas no centro de saúde. A notícia lhe foi entregue por um médico que provavelmente esperava uma reação de felicidade. No entanto, naquele momento tão difícil de sua vida, a ideia de estar esperando um bebê parecia uma loucura. Este seria seu quarto filho e, embora o número de filhos não fosse o problema real, a situação em que se encontrava fazia tudo parecer avassalador. Em circunstâncias diferentes, Rebeca e seu marido teriam recebido com alegria esse novo integrante. Sempre estiveram dispostos a aceitar o que o destino lhes reservava, guiados por sua fé religiosa. Mas agora, sozinha e enfrentando tantas dificuldades, Rebeca sentia que isso era gota d'água. Não sabia que horas mais tarde as coisas piorariam ainda mais. Rebeca chegou ao hospital desanimada e abatida. Enquanto voltava para casa após sua consulta, recebeu uma ligação urgente solicitando sua presença imediata. Intuiu que outra má notícia estava por vir, então tentou se manter forte, mas sua firmeza desmoronou ao ouvir o que tinham a lhe dizer. Seu marido está muito fraco e precisa de outra cirurgia, mas está muito mais cara do que as anteriores. Na verdade, pode dobrar o custo de sua dívida atual com o hospital. Como você ainda não pagou pelos serviços médicos prestados nos últimos meses, não poderemos continuar com o tratamento dele. Você precisa tomar uma decisão urgente a esse respeito, pois o tempo é crucial, explicaram-lhe com seriedade. Após receber essa notícia devastadora, Rebeca ficou sozinha nos corredores do hospital, imersa em um mar de lágrimas. Sentia-se completamente desesperançada e sem saber como enfrentar a situação sozinha. Seus soluços ecoavam pelos corredores, e uma mulher que passava pelo outro extremo do corredor não pôde evitar ouvi-la. Movida pela compaixão pela mulher que claramente estava passando por um momento insuportável, ela se aproximou de Rebeca e lhe ofereceu um abraço sincero. Palavras não eram necessárias naquele momento, o gesto de consolo foi um bálsamo para a dor e a angústia que Rebeca estava experimentando. A mulher ficou com Rebeca durante todo o dia, apesar de ter compromissos importantes que deixou de lado. Para Rebeca, foi um gesto de consolo e apoio inesperado, pois era a primeira pessoa que mostrava verdadeira compaixão por sua situação. Sentindo um alívio ao encontrar alguém disposto a ouvi-la, Rebeca se desabafou com ela e compartilhou tudo o que estava atravessando. O pior de tudo é que estou grávida e não sei o que fazer nessa situação. Não estou preparada para ter outro filho sem Jairo. Até pensei que o melhor seria me desfazer dele. Que tipo de vida posso oferecer a um bebê quando nem temos o suficiente para comer em casa, e muito menos para salvar meu marido? Minha vida é um caos. Faria qualquer coisa para ver Jairo sair dessa situação e voltar para o meu lado, confessou Rebeca entre lágrimas e soluços. Naquele momento, Dona Carolina ouvia atentamente a Rebeca enquanto refletia sobre a injustiça da vida. Ela e seu marido eram financeiramente acomodados, ele era um cirurgião renomado e suas contas bancárias recebiam grandes somas mensais. No entanto, apesar de sua posição econômica privilegiada, não conseguiram conceber um filho, um anseio profundo que seguia sem ser realizado. A ironia da situação não passou despercebida para Dona Carolina. Rebeca tinha um desejo profundo de maternidade, mas carecia de recursos, enquanto ela tinha os meios, mas não podia alcançar esse mesmo sonho. Este encontro entre Rebeca e Dona Carolina revelou as complexas ironias e as diferenças sociais que separam as pessoas, mesmo em momentos de dor e necessidade compartilhados. Foi então que Dona Carolina teve uma ideia ousada, algo que em outro momento jamais teria passado por sua cabeça pronunciar:
pois era uma completa loucura. No entanto, ao ver o desespero nos olhos de Rebeca, seus lábios se moveram por si mesmos e ela propôs um trato que poderia mudar a vida de ambas. Veja, querida, eu posso te ajudar. Meu marido tem uma clínica particular e pode salvar seu querido Jairo. Em troca, só te peço uma coisa: não se desfaça desse pequeno que você carrega no ventre. Me dê a oportunidade de tê-lo, de criá-lo como se fosse meu e de lhe dar a vida que ele merece. Ele não tem culpa de todas as coisas que estão acontecendo com você. Rebeca, que não estava em seu juízo perfeito, viu naquela mulher a resposta para todas as suas preces. Em seu desespero, acreditou que Deus havia colocado em seu caminho para arrumar o desastre que era sua vida. As lágrimas brotavam de seus olhos enquanto ela olhava para Dona Carolina, sentindo uma mistura de alívio e terror. Sem pensar duas vezes e com a esperança de voltar a ter seu marido saudável e salvo ao seu lado, aceitou dar seu pequeno. Repetia para si mesma que era a melhor solução, a única forma de salvar Jairo. Assim, o marido de Dona Carolina se comprometia a operar Jairo, oferecendo-lhe a oportunidade de uma nova vida. Dona Carolina, embora no fundo soubesse que estava propondo algo quase impensável, sentiu uma estranha calma ao ver a aceitação de Rebeca. Sabia que estava oferecendo uma oportunidade àquele pequeno ser, uma oportunidade que a própria Rebeca não poderia dar em sua situação atual. Com uma mistura de determinação e esperança, ambas as mulheres selaram o trato que mudaria suas vidas para sempre. As datas foram exatas e Rebeca deu à luz 5 meses depois, exatamente o mesmo tempo que Jairo precisou para acordar de seu estado crítico. O homem jamais soube do filho que estava a caminho, nem dos sacrifícios extremos que sua mulher teve que fazer para salvar sua vida. Ao abrir os olhos e ver sua família ao seu lado, Jairo experimentou uma imensa felicidade, sem suspeitar do alto preço que havia sido pago por sua recuperação. Tudo o que ele conhecia era a alegria de estar vivo e reunido com sua esposa e filhos. Em contrapartida, Rebeca viveu com um grande remorso na alma desde o momento em que entregou seu pequeno a Dona Carolina. A dor de sua decisão a atormentava dia e noite. Incapaz de compartilhar seu segredo com ninguém, mergulhava em um abismo silencioso de culpa. Seus outros filhos ainda eram muito pequenos para lembrar da mãe com uma grande barriga, mas Rebeca nunca poderia esquecer. Sempre que olhava para seus filhos, um vazio se fazia presente em seu coração, lembrando-lhe do pequeno que havia entregue. O remorso cresceu com o tempo. Rebeca se arrependia profundamente de suas ações, refletindo amargamente sobre a possibilidade de que poderia ter encontrado outra maneira de salvar Jairo. No entanto, considerava-se a si mesma fraca e desesperada demais naquele momento crítico para buscar uma solução alternativa. Sua mente a torturava com pensamentos de se, imaginando cenários onde sua família poderia ter permanecido completa sem o sacrifício que havia feito. Jairo notou a mudança em sua esposa nos anos seguintes, seu sorriso se apagou e uma tristeza silenciosa se instalou em seus olhos. Cada vez que tentava descobrir o que rondava em sua mente, falhava, pois Rebeca jamais lhe disse uma única palavra. Seu relacionamento, embora cheio de carinho, estava marcado pelo mistério e pela distância que esse segredo criava entre eles. Jairo sentia uma impotência crescente ao não poder aliviar o peso que via nos ombros de sua esposa. Passaram-se muitos anos, e quando restaram apenas os dois em uma velha casa, a vida os encontrou em uma etapa de fragilidade e reflexão. Rebeca estava muito fraca, seu estado de saúde era delicado, e ela sentia que suas forças estavam se esgotando. Foi então que, sentindo a proximidade do fim, a mulher decidiu se desfazer daquele segredo que a havia perseguido durante tanto tempo. Não podia deixar este mundo sem que seu marido soubesse que eles tinham outro filho em algum lugar. Com voz trêmula e lágrimas nos olhos, Rebeca pediu a Jairo que fosse ao armário do quarto e revisasse suas coisas. Confuso,
mas obediente, Jairo abriu as portas do armário e começou a procurar. Entre velhas fotografias e cartas, encontrou um envelope envelhecido que parecia ter sido guardado com grande cuidado. Dentro, encontrou uma ultrassonografia na qual se podia ver claramente a data, marcando os meses em que ele esteve inconsciente. Jairo ficou paralisado por um momento, observando a imagem em preto e branco de um feto. Sua mente se encheu de perguntas e seu coração batia forte. Lentamente, ele se virou para a cama onde Rebeca jazia, buscando explicações nos olhos de sua esposa. Ela, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, começou a relatar a história que havia mantido oculta por décadas. Jairo, há algo que nunca te contei, começou, sua voz mal era um sussurro. Quando você estava em coma, me disseram que você não sobreviveria sem uma operação cara. Eu estava desesperada e sem saber o que fazer. Foi então que Dona Carolina me fez uma proposta. O marido dela poderia te salvar, mas em troca, Rebeca fez uma pausa, lutando para respirar, em troca de que eu entregasse o filho que carregava no ventre. Jairo sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos enquanto ele ouvia cada palavra. A magnitude do sacrifício de Rebeca o atingiu como uma onda imensa, e ele finalmente compreendeu o peso que ela carregou sozinha durante todos esses anos. Ajoelhou-se ao lado da cama, tomando a mão de sua esposa entre as suas. Fiz isso por amor, Jairo. Nunca deixei de pensar nele, nem no sacrifício que fiz. Mas eu não podia te ver morrer. Não podia te perder. Rebeca fechou os olhos, exausta pela confissão. Precisava que você soubesse a verdade antes de eu partir. Jairo abraçou Rebeca com toda a ternura e amor que lhe restavam. Embora as palavras fossem insuficientes para consolar a dor e o arrependimento que ambos sentiam, naquele momento, não precisavam de mais nada. O segredo havia sido revelado, e com isso, um pesado fardo foi levantado dos ombros de Rebeca, que também lhe fez um pedido ao qual Jairo não pôde negar. Procure nosso filho e faça-o saber que sua mãe nunca deixou de pensar nele até o último segundo de sua vida. Essas foram as últimas palavras de Rebeca antes de fechar os olhos para sempre, e Jairo, com o coração partido, mas determinado, prometeu cumprir seu desejo. Movido por um sentimento de culpa e amor, Jairo moveu céus e terra para encontrar seu filho perdido. A busca não foi fácil, exigia paciência, recursos e uma força que Jairo nem sabia que possuía. Passou noites em claro, revisando documentos, contatando pessoas e seguindo pistas que pareciam se desvanecer no ar. Finalmente, após meses de busca incansável, Jairo conseguiu encontrar o paradeiro de seu filho. O encontro aconteceu uma semana antes de ele também deixar este mundo, mas nesses últimos dias, Jairo pôde experimentar uma paz que não sentia há anos. Ao ver seu filho, um homem feito e direito, soube que todo o sacrifício não havia sido em vão. Seu filho, criado com amor e dedicação por Dona Carolina, havia crescido em um lar cheio de cuidados e oportunidades. Dona Carolina, apesar da peculiar maneira como se tornou mãe, revelou-se uma excelente mãe e uma boa mulher. Tinha dado ao menino, agora um homem, uma vida cheia de amor, educação e princípios. Jairo pôde ver nos olhos de seu filho a bondade e a nobreza que caracterizavam Rebeca, e isso encheu seu coração de profunda gratidão. Durante aquela semana, Jairo e seu filho compartilharam histórias, risadas e lágrimas. Jairo lhe falou sobre Rebeca, seu amor incondicional e o sacrifício que ela fez para salvar sua vida. Entregou-lhe a carta que Rebeca havia escrito, cheia de amor e arrependimento, e fez saber que ela nunca deixou de pensar nele nem por um instante. Seu filho, comovido, prometeu honrar a memória de sua mãe biológica e sempre levar em seu coração o amor que ela sentia por ele. No dia antes de partir, Jairo e seu filho se despediram com um abraço longo e cheio de emoções.
Jairo, embora fraco, sentiu-se em paz, sabendo que havia cumprido o último desejo de Rebeca. Deixou este mundo com a satisfação de ter encontrado seu filho e transmitido o amor e a verdade que Rebeca havia guardado durante tantos anos. Assim, em seus últimos momentos, Jairo soube que, embora sua vida estivesse marcada por dor e sacrifício, também foi uma vida cheia de amor e conexões humanas profundas. E embora seu filho não tivesse crescido com eles, sabia que o laço de sangue e o amor verdadeiro transcendiam qualquer distância e circunstância. Queridos amigos, obrigado por nos acompanharem em mais uma história. Envio um grande abraço e espero vocês na próxima história.